Muito bem, começando aqui mais uma live, né, no Super Enem. Satisfação ter você aqui, Alessandra. Prazer, Márcio. Ale, hoje, mais uma vez, juntando aqui a sociologia e a filosofia, né, temos muitas questões interessantes aqui para conversar com a galera. Sim. Aquela preparação boa. Pena que só é uma vez a cada 15 dias, né? Nossos Sim. encontros aqui, da saudade e tal, mas hoje nós temos muita coisa legal para falar. Como é que você está, Ale? Tudo em paz? Tudo em paz. Boa tarde, pessoal. A gente espera que vocês estejam bem. Peguem os seus materiais, fiquem atentos, participem conosco aqui no chat, diga de onde você é, pegue seu banquinho, seu caderno, faça as suas anotações e a gente vai conversando ao longo da live. Vamos começar? O Eduardo já está por aqui, está dando boa tarde para a gente. Boa tarde, Eduardo. É fundamental, gente, que vocês compartilhem a live, né? Todo mundo hoje tem aquele seu grupo lá na rede social, Exato. Então compartilhe, fala para a galera que começou a aula. E quanto mais gente aqui conosco para conversar, melhor ainda. Ô, Alexandre, deixa eu te falar uma coisa. Não sei se você vai lembrar, assim, né? Mas quando a gente está lá na escola, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente vai estudar essa parte, os estudos sociais, né? Que tinha lá antigamente, Sim. Era assim... O que é um cidadão. Sim. Né? Você é um cidadão. Aí eu não sei como era contigo, mas comigo, vocês podem até comentar aí no chat qual era a primeira ideia de cidadão que você aprendeu. A minha era assim, era não jogar o lixo na rua Sim. e ter os documentos. Sim. Isso eu me lembro muito bem. Se você é cidadão, tire sua certidão de nascimento e seu RG, que a sua cidadania está, Perfeita. Garantidíssimo, né? Perfeita. Era mais ou menos por aí também que você aprendeu lá no Eu ainda começo. Cheguei a estudar educação moral e cívica. Olha. Tinha que aprender os hinos nacionais todos, o hino à bandeira, o hino nacional, saber de qual que era, o que não era, o que era importante. Hino, né? É, bastante Tem o hino coisa. Da cidade, do estado, Sim, do país, da bandeira. Sim, sim. Então, no meu tempo, a gente tinha que saber tudo isso para a gente ser cidadão de fato. E as mesmas regrinhas, né? Saber quais são os seus deveres, especialmente os deveres, saber como se colocar na sociedade, entender por que estava estudando, qual era a métrica esperada para a sua vida, e os valores de ser bom profissional, para você colaborar com o Estado, para que o Estado fosse melhor a partir da gente. Exatamente. Viviane, Paulo Lima, Yasmin também já estão aqui com a gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, tá? Vamos lá. Conjunto de direitos e deveres, né? Primeira coisa, a gente vai distinguir, né, o que são os direitos, o que são os deveres, o que cabe a cada um. Os direitos, aqui no nosso caso, o Brasil, ele é um país que na letra, né? Na letra, como se diz, nós temos uma seguridade muito interessante. Se você pega a nossa Constituição de 88, é um documento importantíssimo, né? Ele tem uma perspectiva que se chama, na linguagem jurídica, de garantista, né? Então, ele garante direitos, inclusive uma boa parte desses direitos, eles são tratados como direitos fundamentais, né? Então, Sim. Educação, saúde, segurança, Sim. Lazer, Sim. Cultura, né? Sim. Tudo isso faz moradia, né? Tudo isso compõe esse leque aí de direitos. Já os deveres, né, são as nossas, digamos assim, as nossas obrigações, são as nossas tarefas que nós temos que fazer enquanto cidadão. Essa seria a forma mais clássica. Então, aí você tem, por exemplo, pagar os seus impostos, respeitar as leis e os códigos das diversas esferas da sociedade, né? Então tem a área criminal, tem a área civil, tem a área administrativa, tem as leis de trânsito, enfim. Ter os seus documentos, né? Ter o seu CPF, ter Sim. o seu RG, hoje, inclusive, já é um documento praticamente unificado, né? Que você tira. Então, esse seria mais ou menos o vínculo formal que a gente cria com essa entidade que regula a vida, chamada Estado. Tá? Então, o Estado, ele é essa máquina, é uma ficção, né, o Estado, mas funciona como essa máquina administrativa que organiza a vida social de alguma forma, mas não é uma via única, né, é uma via de mão dupla que nós participamos diretamente, né, dessa vida
dessa vida social, tá? Esse é mais ou menos o primeiro escopo que eu apresento. Obviamente que existem tipos diferentes de participação, né? Isso a gente vai falar bastante ao longo da aula, mas numa democracia como essa nossa em que nós vivemos, é importante destacar que quando se trata de cidadania, de vida social e de democracia, esse movimento ativo do cidadão, ele não pode se restringir apenas ao voto. Sim. Né? Que esse é o mais clássico. É óbvio que o voto é uma das ferramentas mais fortes que nós temos. Conquistada a duras penas. Conquistada a duras penas, muito, muito bem destacado. Então, o voto é importantíssimo. Inclusive, esse ano é ano de eleição também, todo mundo tem que se apropriar dos debates, das propostas, quem fez, quem não fez, puxar ali a capivara de cada um, né, e saber votar, porque esse é um momento que de 2 em 2 anos a gente tem a oportunidade. Então, isso é importantíssimo. Mas a cidadania não pode se restringir apenas ao ato de votar, né? Aí a gente tem outras manifestações. Como diria a Hannah Arendt, obviamente que dentro de um contexto sócio-histórico muito diferente, ela dizia que a cidadania é você ter o direito de buscar direitos, né? Ou seja, não está assegurado para todo mundo, né? A Constituição Federal, voltando a esse tópico, ela, em tese, é para todos os brasileiros e brasileiras, mas apenas em tese. Sim. Na prática, nós temos que, muitas vezes, arrancar esses direitos, né? Lutar para que esses direitos sejam de fato consolidados na vida social. Então, muitas vezes, a sociedade, né, o que a gente chama de sociedade civil, precisa se organizar em paralelo, né, ao voto, aos partidos políticos, para garantir que os direitos sejam conquistados pela sociedade. Então, não é verdade que todos são tratados igualmente, nem aqui, nem em lugar nenhum, na verdade, né? Sempre há muitas diferenças e, por isso, a sociedade se organiza, né, Lê? Exato. E, para isso, a gente sempre precisa fazer uma repescagem histórica, tá? A cidadania, toda a ideia de cidadania começa lá com os gregos, com a participação pública, com a voz, com a questão de tratar daquilo que é de todos. Então, era muito importante que as pessoas soubessem falar, soubessem se posicionar. Porém, há um adendo aqui extremamente importante quando a gente fala sobre filosofia grega, tá? Quem era ativa, voz ativa, né, na participação política, na tratativa das coisas públicas, eram os homens, nascidos naquela cidade, com uma certa condição econômica, então ficavam de fora as mulheres, os estrangeiros, e a questão do estrangeiro, gente, como o professor Márcio colocou, em relação à cidadania, ela é extremamente importante para que a gente possa entender. E é possível você fazer uma conexão disso na sua redação, tá? O estrangeiro, ele sai do seu país para outro, buscando a cidadania daquele outro lugar, e faço esse parêntese aqui nos gregos, né? Mas não quer dizer que ele vai ter essa garantia plena, não quer dizer que vai dar certo. Então, assim, é um problema histórico constituído, complexo, com muitas camadas, e que gera aí extremas difusões de ideias, tá? Isso daria uma aula imensa quando a gente fala disso, porque nós temos os apátridas, que é um termo da Hannah, falando ali do povo judeu, né? Durante ali o staff, né, no juramento do staff nazista, durante o final da Segunda Guerra. Então, essas questões, elas são importantes de você entender, tá? Então, cidadania vem lá dos gregos, porém, com esses recortes, que nem todos participavam, no período medieval ela foi suprimida. Roma, quando pegou todo o Império Grego, até ampliou, mas no período medieval a ideia de cidadania ficou restrita ao clero, aos ricos. Então você tinha que ter uma linhagem para você ter voz, e essa voz ainda era uma voz questionável. Quem mandava realmente era o rei, o poder absoluto, o direito de governar. E quando é que começa a retomada pela noção de participação, pela reivindicação desse espaço? Começa com os modernos, né? Ela é retomada com os modernos. E aí sempre lembre, né, dos autores clássicos, Montesquieu, os contratualistas. Nós vamos ter uma discussão muito rica que começa
na modernidade e que reverbera ainda hoje. Algumas com soluções, outras com soluções teóricas e outras ainda meio que indecifráveis, né? Voltando para a questão da apátrida, que é aquele que sai da sua terra para outra, mas não tem essa garantia. Não tem também um tribunal que julgue essa pessoa que não tem essa ligação com esse pertencimento da cidade, e tem muitas camadas aí para a gente debulhar. Além disso, gente, a cidadania, ela está ligada a dois conceitos muito importantes. O primeiro dele é o reconhecimento, ser reconhecido como um sujeito portador de direitos, e o segundo é o pertencimento, né? É aquele sujeito que é daquele lugar, faz parte daquele lugar, portanto, é justo e merecido que esteja ali decidindo coletivamente, participando coletivamente. Então, cidadania, como o Márcio bem lembrou, é para além do voto, é a atenção ao que é público, ao que é coletivo, ao que é de todo mundo, nessa perspectiva histórica construída. E o voto, quando a gente fala nele, a gente tem que lembrar, né, dessa questão do sufrágio universal, desse direito muito importante, que tem também o recorte do gênero, né, que vai ali também trazer os primórdios da luta do feminismo, onde vai puxar pela questão da participação da mulher. Então, não são coisas assim tão óbvias. Hoje a gente vê todo mundo votando, né? Um adolescente hoje pode votar, mas foi construído historicamente com muito trabalho, com muito movimento, com uma busca incessante desse direito de fazer parte, de pertencer, de fato, a um local. Isso, e assim, é importante destacar também nessa questão, quando se fala de história, nós temos, às vezes, uma tentação a tratar a história da humanidade ou de uma sociedade como se fosse uma coisa teleológica, né? Que sai de um ponto e vai para o outro, como se ela estivesse sempre indo para frente, ou sempre evoluindo, se desenvolvendo, melhorando, e nem sempre é assim, né? E aí basta você atentar, por exemplo, para o que está acontecendo no mundo hoje. Nessa questão dos apátridas, a gente pode fazer uma ligação direta com a questão da imigração no mundo, né? Então você vê cada vez mais o aumento da xenofobia, pessoas tendo que se buscar refúgio em outros países, ou pelas guerras, ou pela questão climática. Nós já temos os primeiros refugiados climáticos do mundo, né? Fugindo de ondas de calor ou algo do gênero. Então, e um mundo cada vez mais que se prometeu sem fronteiras, mas é um mundo cada vez mais fechado, né, para a imigração. A gente está vendo o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos a gente consegue trazer uma outra reflexão também com relação ao direito ao voto, né? Tem uma discussão muito forte agora no seio da sociedade americana, que é para mudar a quantificação do voto. O voto não seria mais por indivíduo, ele seria por família. Eita! E quem expressa o voto da família, não coincidentemente, é a figura do homem. Então, você, de tabela, você tiraria o voto feminino de uma forma indireta, exceto nas situações em que as mulheres fossem chefes das famílias. Esse é um projeto que está sendo discutido, de fato, lá, né, por forças conservadoras daquele país. Então, para você ver como as coisas não são lineares, né? A gente tem muitos direitos que são adquiridos com o tempo, mas eles também não há uma garantia de que eles vão ser ad infinito, ou que aquilo vai passar a ser uma coisa melhor ainda para a sociedade. A política é um espaço de disputa. É uma guerra. Então, tem forças diferentes que disputam aquele lugar. Essa ideia da democracia como uma coisa para todos, né, que atinge a política, que vai todo mundo ali junto discutir. Isso não existe. Tem correlações de forças, grupos e classes com interesses completamente distintos, né? Então, a sociedade, ela é assim. Se a gente entende essa sociedade como um espaço assimétrico e desarmônico, a gente está mais perto de compreender o que é essa tal da realidade do que tentar imaginar um mundo em que tudo se encaixa, tudo está confluindo, né, para a melhoria da vida coletiva. Infelizmente, esse não é o espírito do mundo, e tampouco do nosso tempo, né? Sim, complexo. É isso aí, ó. Direitos. Essa aqui é uma as ciências sociais, de um modo geral, elas tentam organizar a vida, né,
em categorias, mas isso é só uma organização, né? Então aqui a gente tem, eu separei aqui esses 4 tópicos para a gente entender mais ou menos o que seria um arquétipo, né, desses direitos. Então você tem os direitos civis, né, que são aqueles, pode dizer assim, são mais próximos do que seriam os direitos individuais, né? Então você tem o direito de se expressar, o direito de ir e vir, né, a sua liberdade, você buscar a igualdade, aquela história, todos nós somos cidadãos brasileiros e tarará, então está muito mais nessa esfera. Você tem os direitos políticos, né, que basicamente se expressam no nosso país como o direito de votar e de ser votado, né, mas vai para além disso. Nós temos o direito de nos organizar coletivamente em movimentos sociais, em partidos, em associações, em coletivos, em grupo de oração, grupo de RPG, dos otakus que vão lá pro Sana, né? Sim. Nós vivemos numa sociedade em que isso é... Desculpa. Uma sociedade em que isso é possível, né? Então a gente pode se organizar em torno de temas e de interesses. Isso faz parte da democracia e isso também foi conquistado. Né? Hoje nós não precisamos justificar porque tem um grupo sentado numa praça às 10h30 da noite. Né? Isso é possível fazer. Os direitos sociais são aqueles de ordem mais coletiva. Né? Então, você pode fazer um paralelo com os direitos que estão previstos na Constituição, né? Como eu falei, educação, saúde, ter um trabalho. Né? E aqui eu trouxe o trabalho, mas não podemos esquecer do lazer. Né, porque se prega muito a lógica do trabalho e se esquece muito a dimensão do lazer, né? Isso é também um direito garantido, né? Sim. Você ter acesso à cultura, ter acesso à arte, ter acesso ao ócio, né? Que também é importante, faz parte da nossa vida e como tem aí no tópico, né? Garante algo próximo do que a gente chama de uma vida digna, né? De um bem viver, né, Ali? E você pode ligar isso diretamente com a discussão que está sendo bem forte agora da escala 6x1, né? Que vira 5x2, justamente porque esses direitos, eles são colocados em xeque. A impossibilidade de fazer o sujeito ser sujeito, né? E permanentemente alienado é muito contraditório ao tempo que a gente vive, à evolução que a gente tem, a toda a construção social que nós já temos. Então, essa discussão, ela está, assim, a todo vapor, está bem quente, e fica aqui a dica para você, pegar esse conteúdo de hoje, tá? Para você vincular aí para essa possibilidade desse tema de redação. Inclusive, professora Jane, que estava aqui nesse instantinho, né? Falando para vocês sobre redação, seria boa essa conversa entre ela e nós para que a gente fizesse essa ligação. Mas já fica a dica, tá? Pinça aí essas discussões sobre trabalho, a necessidade de ter direito à cultura, conhecer obra de arte, conhecer orquestras, conhecer outros estilos musicais, conhecer cidades, mesmo que seja em vídeo, ter acesso ao cinema, né, considerada a 7ª arte, a questão de documentários. Então, todo esse percurso aí forja o indivíduo para que ele seja melhor. Né? Deixa a sua alma elevada, provoca uma catarse, como dizia Aristóteles. E é a humanização que torna a gente menos selvagem, torna a gente menos habilitado a fazer coisas que, em prol da cidadania e do coletivo, seriam perigosas, seriam destrutivas, né? Não estou defendendo aqui a tese russoniana de que o homem é bom, mas a arte ajuda muito, despressuriza. E ela nem é falado, né? A gente está falando só do trabalho, mas esses direitos, eles também estão aqui nos direitos sociais, tá? Perfeito, Ale. E só para trazer mais um gancho aqui, foi muito importante você ter falado do fim da escala 6x1, né? Que é um debate que está tramitando no momento em que a gente está fazendo essa live aqui, em 24 de abril, está transmitindo, de 2026, né? Que eu também não sei em que ano você vai assistir isso, está tramitando, né, esse processo do fim da escala 6x1, mas também tem outra discussão importante que tem a ver com essas liberdades individuais, mas também com o mundo do trabalho e os diversos direitos sociais periféricos a isso, que é a questão da regulação dos trabalhadores por aplicativo, né? Verdade. Que é a galera que faz que dirige o carro, a uberização, ou que faz os serviços de entrega, que é muita gente, né, que está inserida nisso. Então, tem todo um debate aí importantíssimo
Ah, beleza, o trabalhador ele não quer mais um esquema rígido de horário, de patrão, não sei o quê. Mas será que ele está realmente livre, né? Será que ele realmente está sendo valorizado? Se ele sofreu um acidente de moto trabalhando, quem se responsabiliza por ele? Porque, em tese, ele não é funcionário de ninguém, ele só é um cara... pejotização, né? Lembrando aqui desse termo. É até pior do que CPJ, né? Porque, no caso, ninguém contratou ele só baixou um aplicativo, se cadastrou e ele presta serviço a esse restaurante ou a essa empresa, mas, na realidade, ele trabalha para o aplicativo, né? Que ganha uma parte ali. Então, existem várias discussões que são importantes para aumentar a segurança desse trabalhador, para garantir que ele faça alguma contribuição mínima para ele conseguir, de repente, se aposentar quando ele terminar, que ele tenha direito a um seguro-saúde, caso ele se acidente. A gente sabe que os índices de acidente de moto são altíssimos e eles estão sempre correndo, porque as metas também são muito absurdas. Também há uma defesa de que haja uma taxa mínima para o entregador, né? Porque as taxas são sempre proporcionais. Sim. Então, se você faz uma entrega curta, você não ganha praticamente nada, né? Porque já é ali proporcional ao preço da entrega. Então, são mecanismos aí que o Estado, na sua obrigação de proteger o cidadão brasileiro, no caso, precisa dar mais segurança para esses trabalhadores e os trabalhadores. Esses são temas quentes de 2026, tá? São temas quentes que balizam um pouco a nossa sociedade e estão na boca do túnel, como se dizem aí nesse ano. Então, é sempre bom acompanhar, porque se ele não vem na redação, muitas vezes ele vem como um texto de uma questão. Então, é bom que você tenha repertório sobre isso. A gente sempre fala isso, Ale. Informe-se. E informe-se de uma maneira ativa, tá? Não fique esperando chegar a notícia na tua rede social. Isso é uma cilada. Você não sabe nem o que chega para você. Ah, não, vou ver o que estão falando aqui no grupo do WhatsApp. Isso faz parte, obviamente, mas busque ativamente. Abra lá o site do jornal, né, já que ninguém lê mais no papel. Abra lá o site do jornal. Todo dia abra um ou outro. Veja pelo menos a página principal. Leia uma matéria ou outra. Não fique só na manchete. Isso ajuda com que você tenha repertório. Mas não é só para fazer a prova. É para você entender melhor onde você está pisando, né? Assim, a gente não pode ser deslocado da realidade, não. A gente tem que ter esse entendimento maior da conjuntura, né? E isso é fundamental. Repito, não só para fazer o Enem, é para você viver mesmo em sociedade com um olhar mais aguçado, tá? Mais atento, mais crítico, com certeza. Exatamente. Ó, o que é a democracia, Ali? Como é que você traria isso em termos... Gosto muito desse tema. Democracia, somos todos nós no poder. Mas, quando a gente fala somos todos, vem uma pergunta filosófica. Todos quem, né? Todos quem? Todos periféricos? Todos desprovidos das condições? Todos incluem quem não tem documentos oficiais, né? Quem é esse todo de que se fala? Porque a gente sabe que o todo não são todos, né? As comunidades mais distantes, mais ribeirinhas, mais remotas, mais distritais. Então, quando a gente pensa em democracia, a gente pensa numa participação popular massificada, né? Independente da classe, independente do gênero, independente de raça, independente de orientação, é uma vontade do sujeito ali, participante e ativo, né? De novo, cuidado, quando se referir à democracia nessa ideia e lembrar assim, os gregos foram os primeiros democráticos, era uma democracia com recorte, tá? Então, há muitas penas que chegou essa abertura para todos, né? Inclusive, autores como Aristóteles defendia que o povo não deveria votar nem participar nas assembleias públicas do Ágora, porque o povo era constituído de escravos, de mulheres, que eram tidos como uma classe subalterna, uma categoria menor. E aí fica a pergunta, será que ainda hoje não é desse mesmo modo? Quando a gente fala no sujeito alienado, que é o trabalhador, ele não pode ser comparado de alguma forma a esse modelo aí de quem está ausente de si, é escravo? Então, é uma camadinha complicada, tá? Então, falando de democracia, fechando esse ponto, quando falar da democracia dos gregos, lembre que era uma democracia para homens, nascidos ali daquele lugar, aquela região, não permitir estrangeiros e com uma condição financeira razoável que dava a ele a condição de estar lá, tá? Nesse sentido também, a democracia grega, ela trazia outro recorte que é a educação.
a educação era voltada para esse público. E aí é algo que você precisa atentar também. Por que nós temos uma educação diferente, né? Por que uns estudam de um jeito, outros do outro, né? Tanto que a gente tem uma lei nacional de diretrizes de bases para uniformizar a educação no nosso país, mas sempre foi assim. Então, a democracia traz essa abertura para todo mundo, mas a gente traz aqui as petelecadas. Será mesmo? Será que os acessos foram também distribuídos igualmente? Sim, iguais. Né? Isso é importante. É óbvio que a gente já avançou muito. Assim, hoje a educação básica tecnicamente, né, ela é universal, né, ela aceita todo mundo, mas ainda há uma dificuldade de captação ainda em vários rincões do Brasil, um país muito grande, né, muito amplo. Então, tem lugares que a democracia, né, e quando eu falo democracia, não é só o direito de votar, né, mas é o direito de você ser integrado à sociedade plenamente, né. Então, Exato. É o lugar que vai chegar a professora, vai chegar a vacina, sim, vai chegar o cabo da Sucam, né, para colocar lá exato. o pozinho na caixa d'água, o remedinho. Isso aí é importantíssimo, sim. Isso são tecnologias sociais, né, que garantem o básico, e às vezes são expressões muito simples, né? Eu sempre falo para os meus alunos, assim, são tecnologias que foram criadas que a gente às vezes não tem a dimensão do quanto isso mudou o mundo, né? Uma cisterna, por exemplo, sim, no semiárido, sim, uma cisterna sim, é uma bacia gigante. Sim. E ela consegue fazer com que você viva de uma forma mais digna no semiárido, por exemplo. Né? Então... Exato. E aí, se você perceber, a gente está fazendo confronto aqui bem sutil com a meritocracia. Exatamente. É muito difícil defender esse termo, essa expressão, esse conceito, porque a desigualdade ela não pode ser retirada das ideias. Quem fala, fala de onde? Fala de que lugar? Fala de lugar de privilégio? De um lugar que não é de privilégio? Historicamente, como aquele lugar foi ocupado? Quem é quem? E sempre lembrando, quando a gente fala de cidadania, de política, a gente vai falar de poder também, né? E isso é um tema espinhoso, porque dentro do poder, quem está no poder não vai querer dividir o poder. Exatamente. Não quer que haja acesso. Se houver acesso, deixa de ser diferenciado. Então, é complicado. Aquele papo, não, vamos fazer aqui o bolo crescer, depois a gente divide igualmente. Quando o bolo tá grande, o cara, rapaz, eu vou comer sozinho aqui com minha galera. E é assim que funciona. É assim que funciona o mundo. Ó, fazer aqui uma leve autopromoção. Você tem que ser inscrito aqui. Exato. Nas coisas do Super Enem, sabe por quê? Acabei de gravar um vídeo, já vai estar no ar, falando sobre reprodução social em Bourdieu. E aí a gente vai entender, por exemplo, o papel da escola como um instrumento reprodutor de desigualdades da sociedade. Sim. Isso aí tem tudo a ver com o que a Alexandra acabou de falar. Então, para você não perder nada, se inscreva aqui no canal do Super Enem. Tem um sininho aqui, ó, que você clica embaixo, que embaixo é que a gente está falando, que é para ativar as notificações. Ei, tudo que sai, ele te avisa. O bicho apita. No celular. Ele te avisa. O cara que tá assistindo. Eu conheço você, certo? Você bota notificação na rede social, no WhatsApp. O que é que custa botar também no aqui YouTube? Não custa nada coloca botar aí no Super Enem. Exato. Apareceu live, subiu. Vídeo novo, subiu. E então, os vídeos curtos, gente, traz um aprofundamento recortado do que a gente está falando aqui. Então, é maravilhoso. Tem indicação de leitura, de repertório. Não perca, não. Perca, não. Vamos para frente? Bora. Vamos para frente. Ó, a democracia não é uma coisa só. Não. Tá? Ela tem formas de se expressar na concretude. Né? Mandar só aqui um oi aqui para a Juliana e para o José Emanuel, tá? Que chegaram aí também. Você tem uma democracia direta, uma democracia indireta e uma democracia representativa. Tá? Democracia direta seria uma coisa mais que a gente pode chamar de assembleísta, né? Uma visão de que todo mundo decide tudo. Sim, né? Sim. Talvez o modelo lá na Grécia, lembrando que esse todo mundo é recortado, você está falando, né? Eu fui aluno do Ayrton de Farias, que hoje é nosso colega, né? Trabalha aqui no IFCE, mas eu fui aluno dele e ele sempre falava, homem adulto nascido em Atenas, homem adulto nascido em Atenas, para demarcar o que era esse cidadão grego. Mas ali você tinha uma visão, né? Você se juntava ali na praça
para decidir os rumos, né, daquela vida coletiva. Não é o nosso modelo principal, né? Embora nós tenhamos alguns instrumentos de participação direta dos cidadãos, né? Como é o caso dos plebiscitos, né? De vez em quando aparece um na sociedade, né? Um para discutir. Já teve um ali no começo dos anos 90 para ver o regime, se ia mudar do presidencialismo para o parlamentarismo, né? Teve do desarmamento, né? Mas não é muito comum, não. É uma na chuva e outra no sol que aparece uma consulta dessas para a gente. A democracia indireta, né? Que aí é quando você simplesmente dá o direito para que poucos ali controlem. Isso é bastante perigoso, né? Porque para isso virar uma autocracia é daqui para ali. E você tem esse modelo nosso, né? Que é da representatividade, que é o modelo, inclusive, mais usual nas sociedades contemporâneas. Sim. Que é o quê? Tudo isso é em tese, tá, gente? Você vai procurar um partido que vai se expressar na figura de um candidato e que esse indivíduo, né, esse elemento aí, ele vai... Elemento é osso, né? Que esse indivíduo aí, ele vai expressar, né, ele vai tomar partido, vai tomar partido de um conjunto de ideias que você concorda. Eu me identifico com esse cara aí. Sou deste grupo. Quando ele estiver lá no Senado, na Câmara Municipal, na Câmara Federal, enfim, ele vai me representar. Eu me vejo nas ideias dele. A minha visão de mundo se expressa na visão de mundo daquele indivíduo. Então, tecnicamente, era para esses conjuntos de parlamentares representar a expressão das ideias coletivas da sociedade. Sim. Por que eu estou enfatizando tanto em tese? Porque, efetivamente, o voto ele é pouquíssimo ideológico quando se trata de voto proporcional. O que é que são os votos proporcionais? Vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Os votos para o executivo, geralmente eles são mais ideológicos. A gente está vendo, por exemplo, a disputa presidencial. Você tem um quarto da população para um lado, um quarto da população para o outro, e um miolo de 50% que pode estar lá e cá. Mas tem uma discussão ideológica mais definida. Nas proporcionais não tem tanto isso na sociedade. Porque aí são raízes atreladas do patrimonialismo, do clientelismo, do fisiologismo, que são raízes do Brasil, né? Não querendo, mas já parafraseando o Sérgio Buarque de Holanda, são as raízes que estruturam o que é esse país, né? Então, quando você vota para presidente ou para prefeito, você tem uma visão mais ideológica. Mas quando você vota nesses proporcionais, geralmente tem questões que são laterais. É o emprego do vizinho, do fulano. Não, é porque o cara... Ale, tem pessoas que votam de uma forma tão etérea que 6 meses depois tu pergunta, tu votou em quem para senador? Não me lembro, não. Sei não. Então, é um voto muito volátil, né? Tanto que esse ano, que a gente tem voto para 2 senadores, você tem quase 80% das pessoas que não definiram ainda quem vai ser o segundo senador. Sim. Esse segundo, às vezes, o cara escolhe na hora. Sim. Ou não escolhe. Só repete o número do primeiro, então você está anulando o segundo. Então, é um voto muito frágil. Por isso que essa distorção, ela vai gerar um problema efetivamente no exercício da política. Você vai ver o quê? Complexo. Os parlamentares voltando contra o povo. Sim. Mas eles não são a expressão do nosso desejo? Seria. Então, é importante entender esse modus operandi, e é importante, aí já é uma dica que é para além do Enem, né? Se aproprie também, do mesmo jeito que você estuda sobre os candidatos majoritários, também estude sobre os proporcionais, porque isso é o que vai trazer o equilíbrio
na hora em que os governos forem atuar, né, que as discussões sobre a sociedade sejam expressas. Sim. Então, assim, por exemplo, você falou do fim da escala 6x1. É uma pauta popularíssima. Demais. Se você consultar as pessoas aí, a maioria do povo tem adesão. Quando for para as casas parlamentares, o debate já é mais acirrado. Ué, não era para representar a gente? Essa distorção, ela tem uma raiz na forma como se vota. Então é importante entender isso sociologicamente falando também. Muito importante. Gente, tem um autor que defendeu com muita força a democracia participativa direta, que foi Jean-Jacques Rousseau, lá na obra Contrato Social. Ele diverge muito dos contratualistas porque ele não acreditava na representatividade. E aí, toda a proposta dele foi considerada inócua ou inoperante ou impossível de acontecer, de se aplicar, justamente por esse processo, né? Não dá para a gente pensar um Estado sendo gerenciado por todos juntos ao mesmo tempo, deliberando. Seria impraticável, dado que as populações cresceram, o mundo expandiu, então ficou deslocada lá no tempo, na história. Mas o que a gente vai ter de reverberação política hoje, bem afinada nesse sentido democrático, vai vir dele, dessa ideia de todos participarem. Como nem todo mundo vai poder estar lá, o representante vai fazer essa fala, esse recorte. É como se você imaginasse aqui um funil na minha boca e 1000 pessoas aqui atrás de mim, tá? E aí, quando pensar em partido e representação, é justamente porque o todo é cortado em pedaços. O partido é um pedaço dessa representatividade. E é muito importante que essa representatividade, quanto maior ela for, melhor vai ser para a proposta de democracia. Exatamente. Ok, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, gente, vão mandando aqui no chat, tá? Exatamente. Isso aqui é bem básico, né? Assim, é a estrutura elementar, né, do Estado, essa divisão desses três poderes. Lembrando que esses três poderes, eles precisam ser autônomos, né? Precisam ser independentes, precisam ter poder garantido, cada um deles, porque é isso que garante o equilíbrio. Então, você tem o poder executivo, né, que é aquele que vai administrar, aqueles cargos majoritários, né, que eu falei anteriormente, que é o prefeito, o governador e o presidente, né, eles são os chefes dos poderes executivos, que aí pode ser o poder executivo municipal, pode ser o poder executivo estadual, ou o federal, e também tem o Distrito Federal, que é importante também lembrar, mas lá é uma outra natureza, né, no caso do DF brasileiro. Eles são os executores das políticas. Sim, né? sim. E você tem o poder legislativo, que aí são as casas parlamentares, tem a Câmara Municipal, aí na sua cidade tem a Câmara Municipal, tem a Assembleia Legislativa do seu estado, tem a Câmara Federal e tem o Senado Federal. Né? São as principais casas. No Distrito Federal também tem uma Assembleia Distrital, né? Também é um regime diferente. Qual é a função do Legislativo? Basicamente, legislar e fiscalizar. Né? Continua sendo isso. Né? Obviamente que a política, ela tem as suas artimanhas. Né? Hoje, por exemplo, a gente está tendo um braço importante de confusão entre legislativo e executivo quando a gente trata das emendas PIX, né? As famosas as emendas PIX, que são os legisladores com função de executivo. O cara consegue uma parte do recurso e vai fazer uma ponte na cidade dele, vai fazer uma escola, vai fazer um asfalto. Né? Em tese, não seria uma atribuição de nenhum parlamentar, mas há essa distorção aí, começa a desequilibrar a coisa. Né? Observe que quando sai da casinha, começa a desequilibrar a estrutura de uma democracia, e isso é perigosíssimo. Tá? A mesma discussão acontece com o judiciário. Né? O judiciário, ele garante o cumprimento da lei. Basicamente é isso. Tem um sistema jurídico que foi criado pela sociedade e pelo próprio legislativo, né, em muitos casos, Sim. E o judiciário vai garantir que as leis sejam cumpridas. Ele vai julgar, né, esses conflitos que existem no seio da sociedade e vai garantir que isso funcione. Mas também toma parte, né? Exato. Várias vezes a gente vê aí o judiciário tomando proporções indevidas, né? Se metendo onde não deveria se meter ou apressando o rito jurídico. A gente viu, por exemplo, isso no caso da prisão do Lula, que teve que ser revertida posteriormente, justamente porque não foram seguidos os ritos jurídicos Sim. adequados. Então, o judiciário não pode ser um fruto do desejo
de quem julga. Sim. O judiciário se inspira na lei, né? A lei é uma das poucas coisas que são absolutas na sociedade. É óbvio que você pode contestar uma decisão, mas dentro dos caminhos jurídicos. Por quê? Quando isso extrapola e um poder começa a invadir o outro, a querer ocultar o outro, a querer subjugar o outro, você põe em xeque toda a estrutura democrática, né? Então é isso que a gente tem visto. Assim, o Brasil é um case para isso, mas não só, tá, gente? As democracias ocidentais, de um modo geral, elas vêm sendo testadas, né? Nos Estados Unidos também a gente tem muito isso, sim. Vão ter as eleições agora proporcionais lá, e é possível que a oposição já comece a ter mais cadeiras do que a situação. Então, é um momento muito delicado, né? Que você fica todo o tempo testando os limites das democracias. Sim. Então, é bom observar isso. E também é um tema super contemporâneo. Maravilhoso. Assim, como as democracias que nós construímos, né? A lei usou a expressão a duras penas, eu vou repetir aqui. Elas estão com bases frágeis, né? Me parece que nós estamos partindo para uma outra coisa, né? Tá. Tem algumas palavras que elas já não têm a mesma força conceitual que tinham antes, né? Capitalismo. Sim. A gente usa a palavra capitalismo há 200 anos para falar de uma mesma coisa que já mudou demais. Total. Né? Democracia também me parece a mesma coisa. Parece que está envelhecendo de uma forma que não explica mais tanto o mundo como poderia explicar. Agora, o que vai vir, né? Como nós vamos preencher o nosso futuro, aí é uma outra discussão. E lembro que vocês não esqueçam a base disso tudo, tá? Isso, a divisão dos 3 poderes foi feita por Montesquieu. Boa. E aí vamos lá voltar para o iluminismo, e foi assim, por uma contraposição, né? Ali um confronto forte com o poder absoluto do governante, né? E esse poder absoluto estava ligado à questão do sobrenatural, que era um poder revelado pelo divino, pelo sagrado. Havia uma junção de pressão social extremamente forte, então foi muito desafiador chegar nesse ponto. Se nós dividirmos o poder em 3 pedaços e cada pedaço for dono do seu próprio poder, vai haver liberdade e autonomia para que eles executem com bases mais racionais, com bases que a gente possa olhar e entender. Então, é muito importante a gente olhar para isso. Sempre que um poder puxa para si todos os demais, a gente está voltando, fazendo esse percurso de volta para esse poder absoluto. E aí o poder absoluto é complicado, é difícil, e a gente pode lembrar até de Hobbes aqui na ideia do Leviatã, né? Que retirar alguém do poder só se tendo mais poder do que aquele que está no poder. E isso é muito difícil, isso abre questões complexas, muitas camadas. Então, quando falar em poder, lembra desse fato histórico, tá? Perfeito. Quando você fala em governo, é a expressão do Estado, né? Como o Estado se efetiva, né? Esse governo, ele vai, no nosso caso, por exemplo, ele é eleito. Então, ele pode ter uma identidade em um momento e uma identidade em outro. Mas é o governo que vai expressar, né, essa vontade política, né, da população que foi exercida ali em aquele momento. Então, existem sistemas de governo diferentes. Né? No nosso caso aqui, a gente tem um sistema chamado de presidencialista, né, que você elege aquela figura que vai ser o chefe do executivo, e ele vai ser a principal força do governo. Sim. Durante 4 anos, ele é a principal força do governo. Você tem o presidente, tem o governador a nível estadual e o prefeito a nível municipal. Mas não é o único modelo. Né? Você tem, por exemplo, em diversos países, principalmente na Europa, né, tem bastante, que é o parlamentarismo. Né? Você pega Alemanha, Inglaterra, são países que funcionam muito nessa lógica do parlamentarismo. Que é o quê? Você vota apenas nos parlamentares, né? Nos cargos proporcionais, no caso, os deputados, e aí você vê quais são os partidos que conseguem mais cadeiras naquele espaço. Então, vamos supor que tem um partido A, o partido B, o partido C, e sejam 40 cadeiras. O partido A conseguiu fazer 20 deputados,
e os partidos B e C fizeram 10, respectivamente. O partido A, ele tem a primazia por ter sido maioria, e ele vai poder escolher o que chama-se de primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro vai ser o chefe de Estado, tá? Mas ele está sempre subjugado ao parlamento. Olha como é diferente, né? Aqui você não tem, em tese, não era para o presidente do executivo estar subordinado ao legislativo. Muitas vezes a gente vê isso, né? Porque o legislativo conquistou muito poder no Brasil e, às vezes, o presidente da Câmara, o cara foi eleito com 30 mil votos lá no interior do Amapá e ele consegue ter mais poder, muitas vezes, que o presidente da República, porque ele conseguiu fazer o jogo dentro da Câmara ou dentro do Senado. Então, essa é uma distorção muito grande. Mas, em tese, não era para estar subjugado à casa parlamentar. Então, esses dois modelos são os modelos mais básicos que são importantes que você conheça, tá? Vamos lá. Aqui mais ou menos, um pouquinho mais. Mais ou menos do que eu já expliquei, né? Assim, o mandato fixo definido por lei, no caso dos chefes de Estado e de governo. Aqui no Brasil, a gente tem o regime de 4 anos. Sim. Né? Com a opção de uma reeleição, uma única reeleição consecutiva. Tá? Você pode passar lá os 4 anos no poder e você tem o direito, desde o final ali dos anos 90, com o Fernando Henrique Cardoso, sim, que foi um dos incentivadores da criação da lei da reeleição, coincidentemente, quando ele era presidente da República. Então, ele foi o primeiro a desfrutar dessa nova lei, que eu até concordo, eu acho que é importante esse direito à reeleição, mas, consecutivamente, só pode ser mais uma reeleição, tá? Lembrando que o único cargo desses, né, que a gente vota, que não tem a duração de 4 anos, é o cargo de senador. Tá? O senador, o mandato dele dura 8 anos. Tá? Então, isso é importante também para você ter esse marco. Tá? E no caso do parlamentarismo, é mais ou menos como eu já expliquei. Tem um detalhe, tá? O parlamentarismo, o primeiro-ministro, ele pode ser deposto assim, ó. Basta o quê? Perder a maioria. Certo? Isso só acontece no parlamentarismo, Ale? Desculpa, a democracia não. Fala murcha assim, xoxo. Não acontece. Deveria acontecer só no parlamentarismo, mas, na verdade, aqui no Brasil, por exemplo, se você pega da reabertura democrática para cá, já são 2 impeachments, né? 2. Então, perdeu a maioria nas casas, você tem uma chance muito grande de não terminar o seu mandato, né? Mais uma distorção de novo. É isso assim, ó. O que a gente tem que fazer é ficar nesse equilíbrio, né? De entender o funcionamento do Estado na teoria, mas entender também como são as forças na prática, né? Nem sempre funcionam como a gente estuda. De jeito nenhum. Ó, as formas de participar politicamente, né? Esses são alguns pontos que a gente já colocou. Os partidos políticos, eles são a nossa forma básica, né, de se expressar democraticamente, né? Então você vai procurar partidos que lhe representem. Exato. Né? Você se identifica com eles. Você se identifica com ele, com as ideias dele. Lembrando que esse regime, até tem aqui o regime de partido, né? Você tem, por exemplo, lugares em que é monopartidário, né? Por exemplo, a China. Você tem um partido comunista chinês que ele é o único partido daquela sociedade. Obviamente que mesmo no Partido Comunista Chinês você tem correntes diferentes, né, de pensamento, mas é tudo dentro da mesma organização. Você tem um sistema mais bipartidário, né, que aí não é... entenda uma coisa, tá? Não é que o sistema bipartidário ele necessariamente só tem 2 partidos. Mas o sistema bipartidário você tem 2 partidos que são dominantes. Um exemplo principal disso são os Estados Unidos. Pronto, existem outros partidos lá. Aqui. A gente nunca ouve falar, mas existem outros partidos lá. Pois é, a gente só escuta falando dos republicanos e democratas. Mas tem partidos menores. Agora, sim, não é que é menor, pouco menor. É menor de fazer traço na eleição. Sim. Então, realmente, os partidos que são significativos lá, do ponto de vista eleitoral, obviamente, são os republicanos e os democratas que meio que alternam aí o poder
historicamente por lá. Sim. E você tem um país como o Brasil, que já foi bipartidário na época da Sim. ditadura, né? Você tinha a Arena e o MDB, mas hoje é um país multipartidário. Sim. Talvez até demais, né? Porque nós temos hoje 20 partidos no Brasil. Bastante. Obviamente que tem uma dose aí de avacalhação nessa criação desses partidos aí, mas o Brasil é um partido multipartidário e você tem esse direito, né? Se você conseguir uma quantidade substancial da sociedade que queira encampar aquele partido, Sim. você pode criar um partido. Sim. E isso vai trazer mais uma vertente de ideias em tese, né, para esse Sim. sistema político. E aí esses partidos vão à baila para a sociedade escolher por meio das eleições. Então, é assim que a gente organiza a sociedade, mas é muito importante esse esqueminha aí dos partidos políticos, porque isso, em tese, mede o nível de democracia de uma sociedade, a sua possibilidade de se associar coletivamente. Exatamente. Né? Falando em associação, estão ligados aí, estão atentos às bandeiras. Quando vi essa bandeirinha, gente, que bandeira é essa com essa estrelinha amarela? Olha a bandeirinha da União Europeia aí, marcando um movimento democrático de juntar pensamentos, né, distintos e países distintos. Bom ficar atento também. União Europeia, que é uma assim como o Mercosul, né, aqui no nosso continente, era uma ideia de que você poderia fazer uma política externa mais lateral, né? Que você Sim. conseguisse, não seja aquela coisa de proteger o Estado-nação e o resto que se esbagasse. Não, você tem uma possibilidade de fazer coisas em bloco, não só do ponto de vista econômico, Sim. que isso é muito importante, obviamente, né? Um bloco econômico, mas um bloco também em que a política possa circular, que as pessoas possam circular. Aqui na América do Sul, por exemplo, nós temos liberdade de trânsito. Exato, já ia falar nesse ponto. Não é legal aí, isso? É muito Se você bom. quiser pegar o seu carro, Alexandre, e bater no vai Chile, lá. Olha aí. Você vai com a sua carteira de motorista brasileira. Tá ótimo, não precisa passaporte, visto, carta convite. Isso é muito interessante porque é a abertura das fronteiras. E aí a gente volta lá para o começo da aula, lembra dos apátridas, do cidadão? Você vai, mas você é cidadão? Ter esse acesso significa, preste atenção, você ainda é estrangeiro. Pode até entrar com facilidade, mas peraí, calma, veja o seu lugar no mundo. Muito interessante perceber esses detalhes, tá? Exatamente. E esse negócio do estrangeiro é muito interessante, né? Porque isso é importante destacar. Um imigrante, mesmo não estando regularizado, ele não é um criminoso. Exato. Ele está irregular. Uma coisa é você estar irregular, outra coisa é você ser um criminoso. Se você é maior de idade e não tirou seu CPF, você está irregular. Mas você não tá sendo criminoso, não. É por aí, tá? Só que isso foi se acirrando, obviamente, com outros ingredientes aí, né? Da xenofobia, da intolerância, da volta do discurso nacionalista, né? Que está cada vez mais forte. Então, pode observar que esses blocos aí que a gente citou, União Europeia, Mercosul, eles estão em xeque. Todo tempo tem alguém questionando isso, porque parece que o movimento tem sido para dentro de novo dos Estados-nação. Inclusive, mudou, e a gente está falando muito nesse assunto, mudou a forma de se entrar em toda a Europa. O modelo de entrada agora está diferente. Não vamos entrar nisso em miúdos, mas fica também um alerta para você, como atualidade, porque pega esse ponto aqui de cidadania, de entrada, de abertura, de coparticipação dos países. Isso é democracia, né? Essa abertura e essa conversa aí. Sem dúvidas. Tem algumas formas aqui que a gente trouxe, né, que dá para entender um pouco de como esse poder circula no mundo hoje em dia, né? A mídia continua sendo importantíssima, demais. Né? É um poder muito grande. Obviamente que ela não está mais concentrada, não é que ela não tem força, tá? Que ela não está mais concentrada como já esteve há alguns poucos anos, né? Então, não é mais apenas aquela emissora de TV ou apenas aquele jornal, né? Aquele veículo de comunicação lá, o rádio, que concentra esse poder da formação da opinião pública, né? Mas continuam sendo muito poderosos ainda na apresentação do debate. Como se constrói a capa de uma revista, ou como se constrói a manchete de um jornal, ou como um âncora. A gente está parecendo um âncora de jornal, né? Como você traz uma notícia, você consegue formar
ainda a opinião pública, sem sombra de dúvidas, mas entrou aí um outro elemento, né, nesse caldeirão cultural muito forte, Ale, que são as redes sociais. Potentíssima. Né? As redes sociais, elas têm uma centralidade muito grande no mundo hoje, né, Ale? Demais, demais. E aí eu lembro a vocês um autor maravilhoso, né, Zygmunt Bauman, nessa liquidez. As redes sociais e esse movimento todo trouxe uma falta de chão seguro para andar. Eu tenho acesso a todo mundo, ao mesmo tempo que eu não tenho acesso a ninguém. Eu converso com qualquer pessoa de qualquer lugar, mas quem é essa pessoa? Quem sou eu conversando com essa pessoa? Então, a gente se conecta desconectando. A gente se aproxima fragmentado. Então, esse sujeito líquido aí, ele é um sujeito com fragilidade, com descartabilidade, com a ilusão, com a ausência de conflito. Para eu não conflitar, eu desligo. Caiu a minha internet, caiu a minha rede, caiu a minha conexão, acabou-se, né? E isso é muito perigoso para uma estrutura social, né? Mas a gente também tem um marco histórico aí, regulador das redes, né? Do que é feito. Já é possível ter um rastreamento de quem faz o que, aonde, quanto, que horas, em que medida. A internet, ela não está uma terra assim, sem lei, sem nada, mas ela ainda causa uma balbúrdia muito grande. A gente teve o fake face, a gente teve a entrada das fake news, que gerou o conceito da pós-verdade. O que é a verdade, afinal? É uma mentira consentida? Nunca mais a gente chega numa verdade? Então, o poder na sociedade está tão fragmentado que nós somos os sujeitos que controlam esse poder. E isso é paradoxal, isso é confuso, e a gente tem autores incríveis para você estudar aí, tá? Volta um pouquinho nessa fita do poder social, e a gente lembra de Bentham, lá no século XVIII, que pensou nas estruturas de poder e controle social pelo panóptico, né? Panóptico é uma torre de vigilância no meio de uma construção, e no entorno dela ficam aqueles que precisam ser vigiados. Esse conceito foi retomado por Foucault para dizer que a sociedade pegou o poder que ela tinha centralizado e diluiu nos micropoderes. Quem são os micropoderes? A escola, a fábrica, né? A própria sociedade vai fazer esse controle. Tudo isso para encaixar todo mundo dentro desses universos e a gente ter esse controle aí. Hoje, nós somos os próprios controladores. Nós vivemos hoje na sociedade do desempenho. Eu tenho que ser, né, ter o corpo perfeito, a mente perfeita, o emprego perfeito, e para isso eu compro cursos e mentorias, e eu sigo coaches de como ter, né, 1 milhão, 2 milhões, como eu ficar rico, como eu ser o mais forte, como eu ser o mais nanã. Então, essa tentativa é de eu pegar esse poder dessa sociedade e colocar em mim, enquanto sujeito que vai estar encaixado nessa métrica. E tudo isso, todas essas conceituações, elas são diluídas onde? Nas redes sociais, que é esse espaço de mostra. Então, performance. É performático demais, e é tão forte a performance que nós temos, inclusive, instrumentos de uso particulares, né, que mostram, você correu tanto hoje, esse foi o seu melhor, esse não foi o seu melhor. Quantos passos tu deu, mulher? Exato, seu pace, até hoje eu não sei bem o que é o pace, mas enfim, você pode correr mais, seja, e esse discurso do seja, desse controle aí, é gerenciado pela gente. Né? E a rede social, que trouxe essa participação digital, também mesclou conceitos muito difíceis do público e do privado, que vão ser abertos lá pela Hannah Arendt e que hoje assim tem um escopo imenso, né? O que é público, o que eu posso publicizar, o que é meu que eu não devo publicizar. A gente se perdeu nisso, nessa tentativa desse controle de ser o sujeito idealizado. E aí um autor legal que eu tenho para dar para você, e tem um vídeo curtinho sobre ele, tá? Estuda lá que vai valer a pena, é o Byung-Chul Han. É um filósofo coreano que ele vai falar dessa sociedade de controle, dessa sociedade que está cansada, dessa sociedade do desempenho, que tem agora essa função de ser o melhor, ser o top. Então, a gente vê o poder para além da gente, mas a gente conseguiu puxar essa mesinha para nós de alguma forma, e de uma forma muito complexa, né? Trazida ali nessa participação digital. Quem é que hoje não tem uma rede social? É uma pessoa considerada assim não confiável, né? Você não tem, como assim? Você não quer mostrar. Como é que eu vou saber quem você é? Você existe de fato sem rede social? Aqui, né? Então,
Então, fica atento a essas ponderações. E eu acho que é um tema bem legal também para uma possível redação. Aí a gente poderia conversar com a professora Jane, né, para ver o impacto das redes sociais, o impacto dessa participação digital tão intensa na vida, no desempenho, no cansaço, no ordenamento, né? Na questão das próprias afeições, a questão dos afetos, enfim, um mundão aí. Muitas pistas, viu, Ale, que você trouxe Muitas aí. pistas. Muitas pistas legais. Bora para as questões? Vamos praticar agora, né? Que meu é importantíssimo. meu povo que está aí na sala, responda no chat, não tenha medo, tá? Vambora. Ó, primeira questão, 1º de dezembro de 1955. Rosa Parks, uma costureira negra norte-americana, se recusa a ceder o lugar a um homem branco nos Estados Unidos. Foi durante uma viagem de ônibus no estado do Alabama, região sudeste do país. Ela acabou presa. As primeiras filas de assentos nos ônibus eram reservadas para os passageiros brancos. Por lei, os negros tinham que ocupar os lugares de trás nos transportes coletivos. Esse ato individual ganhou repercussão nacional e colaborou decisivamente para, item A, reacender a disputa militar entre estados da União. Forçou, né? Aí deu uma forçadinha aí o item A, né? Meu Deus. B, estimular o ativismo político entre grupos oprimidos. Capaz, viu? Capaz de ser essa, mas vamos ver o restante, né? Aprofundar o fosso econômico entre as classes sociais. Poderia ter sido isso também, né? Demonstrar o resultado insatisfatório de táticas pacifistas, viajou na maionese, ele entender, né? Nem tinha, né? Não. É ado, cada um no seu quadrado aqui, exatamente. Viu? Vocês ali e a gente aqui. E o item é promover a imigração forçada de contingentes populacionais. Olha o que a gente marca aí. O Eduardo rapaz, disse que é o B. Se garantiu aí. Fera ele. No B. Foi. Eu vou com o Eduardo. Boa. E aí, professor? É isso mesmo, é o item B, né? Essa história absurda, né? Assim, aos olhos de hoje, completamente absurda. Estimulou bastante aí o ativismo político entre os grupos oprimidos. O Eduardo falou, acho que o filme Estrelas Além do Tempo abordou essa história. Ótima dica de filme do Eduardo. Perfeito, tá? Casa super bem. Fala muito isso sobre a inserção das mulheres ali na ciência, né? E gênero e classe aí, né? E raça, na verdade, são mulheres negras ali, né? Que não podiam sequer usar o banheiro. Paulo, muito bem, chegou aqui a tua resposta. Muito bom, gente, é isso mesmo, o item C tá bem interessante, né? Esse distrator aí, que deixa você na dúvida, mas ele faz um recorte aqui muito específico, que é a questão econômica. Não é só isso, né? É mais camadas. É mais. A opressão, ela é múltipla aí, né? Sim. Tem a questão econômica, obviamente, mas tem um fundo de gênero e tem a questão racial também. Estão envolvidas aí no tópico. Então, o item B ele é bem mais completo. Muito boa essa questão. Segunda, a grande maioria dos países ocidentais democráticos adotou o Tribunal Constitucional como um mecanismo de controle dos demais poderes. A inclusão dos tribunais no cenário político implicou alterações no cálculo para a implementação de políticas públicas. O governo, além de negociar seu plano político com o parlamento, teve que se preocupar em não infringir a Constituição. Essa nova arquitetura institucional propiciou o desenvolvimento de um ambiente político que viabilizou a participação do judiciário nos processos decisórios. O texto faz referência a uma importante mudança na dinâmica de funcionamento dos estados contemporâneos, que, no caso brasileiro, teve como consequência vamos lá, item A, adoção de eleições para a alta magistratura. Isso não acontece, tá? Os cargos do judiciário, eles não são passíveis de eleição. Né? Tem a grande parte é por concurso público e a alta magistratura é por escolha. Tá? No caso, por exemplo, dos ministros do Supremo, o presidente da República indica quem será o ministro e essa indicação vai ser avaliada
pelas casas, né? No caso, o Senado e a Câmara Federal, inclusive com sabatina, né? Sim, Previsto também nesse processo. sessões, né? Sessões, não é um momento só, são vários. Não é. Então, não é o item A. Item B, diminuição das tensões entre os entes federativos. Não, isso definitivamente não foi a consequência aqui no Brasil. C, suspensão do princípio geral dos freios e contrapesos. De jeito nenhum, tá? Os freios e contrapesos, eles são fundamentais para buscar o equilíbrio, né, entre os três poderes. É o que você vai dizer, olha, o limite do judiciário é aqui, o limite do executivo é aqui, né? O que é que você garante que funciona de forma independente? Esses mecanismos são chamados pela ciência política de freios e contrapesos, tá? Item D, Eduardo, danado. Judicialização de questões próprias da esfera legislativa. O Eduardo disse que é a D. Pode ser, viu, Eduardo? Mas deixa eu ler aqui a E primeiro. O Paulo também falou que é a D. Profissionalização do quadro de funcionários da Justiça não foi isso. Judicialização de questões próprias da esfera legislativa. Isso é verdade, né? Você pega, por exemplo, tem alguns casos que eles são icônicos, né? Quando você percebe que um direito absoluto de uma pessoa está sendo ferido e o legislativo não consegue dar conta disso por N motivos. Uhum. O judiciário ele tem por obrigação proteger esse direito garantido em Constituição. Um exemplo clássico para entender isso é a união homoafetiva no Brasil. Tá? Isso jamais passaria pela Câmara e pelo Senado. Jamais. Infelizmente, jamais seria aprovado pela Câmara e pelo Senado. Só que isso é uma violação de direito quando se trata de pessoas LGBTQIAPN+. Sim. Como assim eu não posso casar? Como assim eu não posso me unir civilmente a você por conta da sexualidade, por conta do gênero? Sim. Né? Isso era uma aberração absoluta, você não ter direitos a formalizar essa união. Não é religiosamente, tá? É civil, é ir no cartório, fazer o documento. Direito, te deixar a herança, né? acesso. Te colocar como meu dependente no meu plano de saúde, no imposto de renda. Coisas básicas de direitos civis não eram oferecidas a essa população, porque isso não estava previsto. Vamos esperar um plebiscito decidir isso? A Câmara ou o Senado decidir isso? Não. O Supremo foi lá, discutiu amplamente e decidiu. Então, esse é um exemplo muito bom para você ter em mente e está aí previsto no item D. Pode ler a 3, Ale? Podemos, vamos lá. Um dos teóricos da democracia moderna, Hans Kelsen, considera elemento essencial da democracia real, não da democracia ideal, que não existe em lugar algum. O método da seleção de líderes, ou seja, a eleição. Exemplar nesse sentido é a afirmação de um juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos por ocasião de uma eleição de 1902. A cabine eleitoral é o templo das instituições americanas, onde cada um de nós é sacerdote, ao qual é confiada a guarda da Arca da Aliança e cada um oficia do seu próprio altar. Como diz aqui no Ceará, rapaz, mas que pode? Eita, mas... O templo, viu? Pode estar aí. As metáforas utilizadas no texto referem-se a uma concepção de democracia fundamentada no item A, justificação teísta do direito. Podia ser, viu? Porque fala tanto dessa dimensão do sagrado que esse item deixou confuso, né? Deixou confuso. Misericórdia. Mas não é isso não, tá? Item B, rigidez da hierarquia de classe. Não é o objeto da questão aí, né? Não é. Então... Item C, ênfase formalista na administração. Gente. Item D, protagonismo do executivo no poder. Ou item E, centralidade do indivíduo na sociedade. Eduardo gabaritando a minha impressão, tá professor. Fera demais aqui nas nossas discussões. Mas é isso, ó. É o indivíduo com esse direito sagrado de votar. Você vai ali no templo, a sua cabine eleitoral ali inabalável, onde você vai expressar o seu desejo ali na urna. Isso é extremamente voltado na centralidade do indivíduo, né? Sim. Vamos para mais uma questão.
Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas, se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Eita, bichinho, olha aí, né? Ousado. Ousado demais. O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre item A, idealidade e efetividade da moral. Dá vontade de ler os outros, mas bora ler os outros, né? Item B, nulidade e preservabilidade da liberdade? Não, né, gente? Não é sobre isso que está falando. Item C, ilegalidade e legitimidade do governante. Ó, a ilegalidade aí você já pode cortar, ele está lá legitimamente, né? Então, esse item bem fora. Item D, verificabilidade e possibilidade da verdade. Possível, né? Mas meio xoxo. Item E, objetividade e subjetividade do conhecimento. Aí foi longe, né? Foi para outro caminho completamente diferente. O item A aí, ele é cristalino, né? E tem muito a ver, assim, quem está acompanhando as nossas lives aqui tem visto esse debate do Maquiavel sempre, né? Sim. Sai daquela política ideal, uma coisa é as coisas como um devir, né? Como você acha que elas deveriam ser, outra coisa é como elas são efetivamente. Então, você pode ter um conjunto de ideais, de valores, de princípios, mas a efetividade da política, às vezes, ela é um jogo, é uma guerra, é uma disputa, né? Então, esse trecho do final aí eu preciso. Rapaz, de vez em quando pode ser que a melhor decisão seja a mentira. Né? Nesse espaço da política é o que a gente observa com facilidade, inclusive. Uma inovação que permaneceu, hein? Foi, essa tecnologia do Maquiavel está até hoje, viu, Ale? Eu vou ler a quinta, aí tu lê a sexta, certo? Pronto. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Esse documento, elaborado no contexto da Revolução Francesa, reflete uma profunda mudança social ao estabelecer a manutenção das terras comunais, supressão do poder constituinte, C, falência da sociedade burguesa, D, paridade do tratamento jurídico, ou E, abolição dos partidos políticos. O que é que a gente marca aí, Ela? Tá bem facinha, tá, pessoal. Garado. Ninguém falou ali. Eu não sei se o Eduardo já respondeu essa, Eduardo, era a outra. Nita, não sei. Não, era a anterior. A anterior, né? Gente, essa daqui está muito, muito fácil. O que a Revolução Francesa pleiteou de cabo? Né? A participação, o engajamento e essa paridade. Paridade ali, uma igualdade mínima, né? Do jurídico. Não somente só tem direito quem é do clero. Quem não é do clero está ali lascado para sempre. Todos iguais diante da lei, né? E aí os princípios, né? Da igualdade, da fraternidade e da liberdade, que é o direito de cada um vir a ser o que pode ser. Bora fechar aqui com essa questão sobre Aristóteles. Eita, ele tinha que vir. E é um dos que mais aparecem no Enem. Viu? Se tem uma pessoinha assim que eu digo estude, é Aristóteles. O corpo de cidadãos é o poder supremo dos estados. A supremacia pode residir ou no homem, ou na minoria, ou em todos. Sempre que o um, ou a minoria, ou o todos governam, tendo em vista o bem-estar comum,
essas constituições são justas, mas se procuram apenas o benefício de uma das partes, seja ela a maioria ou todos, estabelece-se um desvio. No excerto, encontra-se a base da teoria clássica das 3 formas de governo, representado pela... Ale, aí o candidato, ele vai... Candidato é feio, né? Aí você que tá vai riscar na questão lá. Onde é que a supremacia pode estar? Num homem. Pronto. Ou na minoria. Opa. Ou em todos. E vai procurar aí sistemas que correspondam a cada um desses 3 formatos, digamos assim. Exatamente. E essas formas, né, de governo que vai estar aí, e aí vamos ver só um detalhezinho aqui, mas se procuram apenas o benefício de uma parte, seja ela ou a maioria ou todos, estabelece-se um desvio. Essa questão tem uma coisa muito interessantinha, porque ela vai bater ali, 2 itens, tá? Vamos item por item. Vamos. Qual seria o item correto? Tirania é o governo de um, oligarquia de muitos e república de todos? Tirania não pode ser exercida por mais de um, então pode deixar ela fora. Burocracia, autarquia, império, totalmente fora. Lembrando que burocracia não é um tipo de governo também, né? Então já não é um modelo político. Burocracia é o que organiza a estrutura estatal. Então já nem se aplica aí. Ditadura, autocracia, anarquia, fora total, né? Fora total. Item D, plutocracia, vala-me Deus, e tem isso, você está se perguntando, né? Tecnocracia e demagogia, completamente fora, né? Então ficou bem facinho você perceber aí, a gente debulhou para você não ter dúvida. Governo de uma monarquia, o governo de poucos a aristocracia e o governo de todos a democracia. Exatamente, e preste atenção, dá para você confundir, né, aí os elementos, mas aí vá com calma. Exato. Respira que você vai conseguir responder. Exato. No comando da questão, você pode ter achado que ele está perguntando pelos desvios, né, no texto, aliás, mas quando você vem para o comando, qual é a teoria clássica das 3 formas, né? Não são as formas desviadas. Então, gente, o Enem, ele pede que você tenha calma, pense tranquilo, elabore, não vai ficar refletindo muito sobre as questões, porque são 90. É muita coisa. É muita coisa para além, ainda vai ter a redação para você fazer, você vai juntando todos esses pedacinhos aí, né? Paulo acertou, Paulo. Muito, muito boa a sua resposta. E sempre lembrar, gente, façam essas construções dos conceitos, das conversas com literatura, com artes, com geografia é muito importante, com a história. Vejam os filmes mais curtinhos que estão sendo exibidos, os que você consegue assistir. Quando você quiser desopilar um pouquinho, descansar, vá ver o que está passando para você construir junto. Veja os vídeos curtos que os professores estão fazendo para você sempre agregar, tá bom? É isso aí. Valeu mais uma vez. Professor. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente aqui até o final. Deixa, né, o seu joinha e a sua curtida na nossa live, que isso é importantíssimo. E compartilhe esse conteúdo aí nas suas redes sociais, né? Vamos fazer um outro tipo de corrente, né? Vamos. Compartilhar coisas legais que levem bons debates, bons conhecimentos para as pessoas. Espero que essa live tenha agregado muito valor para todos vocês, certo? Seja inscrito aqui no Super Enem, que você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos aqui. Todas as disciplinas estão sendo trabalhadas aqui diariamente, ok? São massa. Valeu, um abraço, gente. Se cuidem. Até breve. Tchau, pessoal. Tchau.